É isso mesmo que você leu. Esse vídeo aqui é para quem não gosta de ler. Se você não gosta de ler, se você não tem o costume de ler, então você está no vídeo certo. Oi, eu sou a Samara do Menina dos Livros e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre alguns benefícios da leitura e como ela pode trazer tantas coisas boas pra gente. Então, o simples fato de sentar e ler um pouquinho já melhora muita coisa mesmo. Então, sem mais delongas, bora lá! E o primeiro motivo é a leitura reduz o estresse. Isso mesmo que você ouviu. Ter um bom livro pode melhorar muito no estresse do dia a dia. Isso porque a leitura é um dos entretenimentos mais saudáveis que existe, gente, sério. Ter um bom livro em suas mãos pode melhorar demais o seu humor. Isso porque toda vez que você mergulha numa história, toda vez que você se concentra em uma história, faz com que não só a sua mente, mas o seu corpo também relaxe e você acaba aprendendo mais a sua atenção na história que você está lendo e esquecendo um pouco dos seus problemas. Isso meio que refresca a sua mente, te deixando mais calmo, mais relaxado e menos estressado. E o segundo motivo é ler melhora a qualidade de sono. Ler um livro antes de dormir é uma das melhores receitas para um sono tranquilo e profundo, e isso foi provado cientificamente, podem ficar tranquilos. E não precisa ser muito não, ler 10 minutinhos, 5 minutinhos, assim, é a pedida ideal para ter uma noite de sono maravilhosa. E isso está muito interligado com o fato de que a leitura tem esse poder relaxante, né? Esse efeito mais tranquilizador e ela acalma a mente. Ler acalma um pouco a nossa agitação mental, sabe? Às vezes a gente vai dormir e acabou de resolver alguma coisa no celular, acabou de conversar com alguém, ainda está um pouco agitado e a leitura ela acaba com isso. A leitura ela te tranquiliza, te coloca nos eixos, centraliza os chakras e faz com que você possa ter uma noite tranquila, uma noite assim bem proveitosa. Então, não é vergonha nenhuma você dizer que dormiu no meio de uma leitura. Na verdade, isso tem muito pouco a ver com a qualidade do livro. Não quer dizer nem que o livro é bom nem é ruim. Pelo menos não na maioria das vezes. Tem mais a ver mesmo com esse fato de que o livro, que a leitura, né, ela é mais relaxante. A leitura, ela traz uma calmaria e acaba te dando um sono, sabe? Principalmente quando a gente tá lendo deitado, gente. Se vocês querem começar a ler, se vocês querem ler bastante, evitem ler na cama, porque realmente vai ser um pouco difícil vocês resistirem à vontade de dormir. E o terceiro motivo é que ler desenvolve um pensamento crítico. Bom, isso não quer dizer que depois de ler um livro você vai saber argumentar sobre tudo e todas as coisas. Não quer dizer que você vai ganhar qualquer discussão ou argumentar muito bem logo de cara. Até porque isso depende muito dos livros que você costuma consumir. Mas não é segredo para ninguém que todo livro ele traz um ensinamento, ele traz uma reflexão, ele é carregado de juízo de valor. Assim, nem sempre o livro pode trazer a opinião do autor, mas ele está sempre trazendo opiniões, sempre trazendo assuntos e abordando diversos temas. E quando você começa a acumular bastante leituras, você acaba acumulando também diversos assuntos diferentes e temas diferentes. Isso não importa se você lê ficção ou não ficção, se você lê em e-book, se você lê em livro físico, o que importa é todo livro traz um tipo de conhecimento. Seja por uma característica de um personagem, ou seja por alguma situação, algum questionamento que surgiu no meio do livro. Às vezes tem livros que eles são propriamente para levantarem essas questões, para desenvolver pensamento, como os livros de autoajuda. Mas alguns livros de romance fazem muito isso, livros de fantasia, até mesmo livros de terror fazem muito isso, eles trazem muitas coisas para você refletir. E quando você acumula esse monte de coisas, esse monte de conhecimentos pequenos, você acaba melhorando um pouco a sua argumentação. A chance de você conseguir argumentar bastante, a chance de você conseguir se manter em uma discussão sadia e de forma racional e coerente é muito grande quando você começa a acumular essas coisas.
porque às vezes você fica só no livro, mas às vezes você acaba parando para pesquisar um pouco quando o assunto te interessa mais. E isso tudo vai trabalhando no seu raciocínio, isso tudo vai trabalhando no seu pensamento crítico e vai te tornando uma pessoa um pouco mais instruída a cada leitura, a cada livro. Vai te tornando uma pessoa com uma mente um pouco mais aberta e que está aberta a mais discussões e a aprender mais. E é muito importante isso, eu gosto muito disso, acho que é um dos motivos que me mantém lendo, sabe? Além do simples prazer de ler, né? Porque às vezes a gente lê um livro porque gosta de ler, nem é sempre pelo conteúdo, mas isso também, né? O desenvolvimento de um pensamento crítico sempre fazer você estar pensando, sempre te estimular a questionar, a refletir. Isso vai desenvolvendo um pensamento crítico muito grande e quando você vê, você já está discutindo sobre temas que você nem mesmo pensava que se interessaria, você já está pesquisando coisas que você achava que não fazia sentido para você, e isso é muito legal na leitura, a oportunidade de conhecer diversas coisas novas e assim ter um olhar diferente sobre tudo. Eu quero saber se você está gostando desse vídeo e de alguns motivos que eu já trouxe aqui para você. Se você estiver gostando, eu quero te pedir para nesse momento deixar um like aqui no vídeo, porque isso é muito importante para você não se esquecer, tá bom? E se você está gostando desse conteúdo e quer ver mais conteúdos parecidos como esse, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder os novos vídeos, que ainda vem muita coisa por aí, ainda vou trazer muitas mais listinhas como essa e resenhas e muitas dicas aqui pra vocês, tá bom? Ah, e não se esqueça de já deixar um comentário aqui embaixo. O que você tá achando do vídeo até aqui? Já se interessou por algum dos 3 motivos que eu dei aqui pra você começar a ler? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, tá bom? O 4º motivo é ler estimula a criatividade. E nesse momento eu quero dar uma atenção especial para as fantasias, as minhas tão amadas fantasias. Bom, isso porque quando você lê uma fantasia, você é levado para um mundo completamente diferente do seu, para uma era completamente diferente da sua, com pessoas com atividades, por assim dizer, completamente diferentes das suas. Isso estimula sua imaginação. Para você conseguir enxergar e estruturar todo esse mundo que te foi apresentado, você precisa ser criativo o suficiente para imaginar tudo aquilo, sabe? Quando o autor descreve um mundo, você usa da sua criatividade, você força a sua criatividade para imaginar, para visualizar aquilo que você está lendo. E por isso que eu queria dar essa ênfase para as fantasias. Mas não se preocupe, se você não é do tipo que lê fantasia, se você não é do tipo que gosta de entrar nesse mundo, outros livros, outros gêneros também são muito indicados. A ideia aqui para você estimular a sua criatividade é ler livros que não se passem na sua época, que não relate coisas que você já está acostumado a ver. Porque isso não te força a imaginar as coisas, já que você já vê, já é a sua realidade. Então o ideal é você ler um livro que se passe em uma outra época, que mostre uma outra sociedade, talvez um livro que se passe na Inglaterra, um livro que se passe na Escócia, um livro que se passe na Tailândia, algo que te force a imaginar, sabe? Não precisa ser nem ficção, não precisa ser fantasia propriamente dito, mas o ideal é ser um livro que te tire do seu conforto, sabe? Um livro que te leve a imaginar mais, que te dê um pouco mais de trabalho para você construir aquela imagem que o autor está descrevendo. E o 5º motivo, para mim um dos motivos mais importantes dessa lista, às vezes esse é um dos motivos que mais chama a atenção das pessoas e que mais as motivam para começar a ler. Bom, mas que motivo é esse, Samara? O 5º motivo é que ler previne doenças mentais. Exatamente. Ler previne doenças como a demência e o Alzheimer. E isso porque a leitura está sempre estimulando o seu cérebro. Ler sempre ativa diversas partes do seu cérebro, porque você acaba fazendo muitas conexões enquanto você lê. Durante a leitura, às vezes pode acontecer uma coincidência, um fato que aconteceu com um determinado personagem, uma determinada frase que foi dita no livro, te lembra algum momento da sua vida. E isso também vai estimulando a sua memória, vai estimulando as ligações que o seu cérebro precisa fazer para você concluir aquele raciocínio, para você poder fechar aquilo ali e toda a memória que aquele livro te traz,
Todas as ligações que você faz com alguma coisa que você já aprendeu. Às vezes você vê um termo, você lembra do significado dele. Às vezes você vê um nome e lembra de uma pessoa. Então, tudo isso vai fazendo o seu cérebro trabalhar, tudo isso vai estimulando o seu cérebro e vai ajudando cada vez mais na prevenção de doenças mentais. E aqui a gente também pode encaixar que a leitura também é um bom tratamento para a depressão. É mais comum a gente ver as pessoas dizendo que a depressão pode ser facilmente tratada além de um acompanhamento psicológico, com exercícios físicos, por causa de algumas implicações que isso tem nos hormônios e tudo mais. Mas a leitura também é indicada. Eles até chamam esse processo de biblioterapia. É quando usam a leitura, estimulam o paciente a fazer leituras a fim de melhorar a sua memória, estimular os seus neurônios e tudo isso que eu já disse aqui para vocês. Então, além de prevenir contra o Alzheimer, contra as doenças mentais, ele também é uma ótima forma de tratamento para a depressão, tratando a ansiedade e o nervosismo. E para fechar com chave de ouro, o sexto motivo, que é ler estimula a empatia. Bom, e nesse momento eu preciso fazer uma menção honrosa à extraordinária Darjei Palacio. Bom, se vocês ainda não viram esse vídeo, vou deixar o link aqui nos cards, tá bom? Esse livro aqui eu falo abertamente sobre como ele estimula a criatividade. E ele é um ótimo exemplo para isso, sabe? Para eu dizer aqui para vocês, dar esse motivo aqui para vocês. Mas por que, Samara? Por que ler estimula a empatia? Gente, quando você lê um livro, principalmente de ficção, e aí eu vou ter que entrar mais pro lado da ficção, que é o lado que eu até domino um pouco mais, você conhece várias histórias de várias perspectivas. Por exemplo, o próprio extraordinário, o próprio Auggie, ele vive uma realidade que eu não vivo. Ele é portador de uma deficiência, ele é uma criança atípica e ele passa por coisas que eu nunca passei e, espero em Deus, nunca passar na minha vida. Quando você lê um livro sobre uma criança órfã, ou quando você lê um livro que traga algo fora da sua realidade, que traga uma pessoa fora da sua realidade, é muito mais fácil você se colocar no lugar dela. Uma vez que essa história se passa constantemente na sua cabeça, você acaba visualizando ela constantemente. Então, ele acaba estimulando mais a sua empatia, estimulando o exercício de se colocar no lugar do outro. Porque você está vendo diversas perspectivas diferentes, diversos problemas diferentes, com pessoas de diversas formas diferentes, sabe? Às vezes a gente olha muito para a nossa realidade. A gente tem essa mania de olhar para o próprio umbigo, de pensar muito na gente. A gente acaba esquecendo um pouco que outras pessoas têm outros problemas, que elas passam por outras lutas. Isso, toda vez que a gente começa a pensar mais na gente e menos nos outros, e começa a enxergar só a gente, a nossa taxa de empatia começa a diminuir bastante. E assim, é muito complicado. Eu sei, eu passo por isso, já vi pessoas passarem. É muito complicado você se colocar no lugar do outro, do dia a dia, na vida real. Porque às vezes a sua cabeça já tá tão cheia dos problemas que ocorreram naquele dia que passa despercebido, que às vezes você não tem na hora, assim, você não pensa no que está acontecendo, você não para refletir. E a empatia muitas vezes se vem num momento de reflexão. Você se percebe mais empático, pelo menos no começo. Você se percebe mais empático no momento que você para pensar, no momento que você pensa, não, peraí, deixa eu me colocar no lugar dessa pessoa. Eu faria isso, eu gostaria que isso acontecesse comigo. E no dia a dia, na correria, às vezes isso não rola, não é um exercício fácil, não é algo fácil de se fazer, sabe? Você vê uma situação, parar e pensar, não, o que eu gostaria que acontecesse comigo? Como eu me sentiria se fizessem comigo aquilo que eu tô fazendo com ele? Na hora de ler, não, você já tá parado, você já tá concentrado. Então é mais fácil esse exercício, é mais fácil você parar e pensar, poxa, mas e se fosse comigo? Ah, mas eu gostaria dessa situação, como eu lidaria com isso? E isso acaba acelerando o processo de empatia, estimulando um pouco mais esse pensamento, essa atitude de se colocar no lugar do outro, de pensar um pouco mais no outro. Não estou dizendo que você tem que deixar de pensar em si mesmo e não, agora eu vou viver para os outros. Não,
mas é que às vezes a gente precisa parar e pensar, não, realmente isso aqui tá bom? Realmente é assim que eu quero ser tratado, sabe? Então, a leitura ela faz muito isso, né? Ela traz muito disso, de você se colocar no lugar do outro. E isso é muito legal. É um benefício da leitura muito interessante, porque realmente faz um bem danado para nossa sociedade. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e curtido das dicas que eu trouxe aqui para vocês, dos benefícios da leitura. Se você ainda não é um leitor, eu espero de coração que vocês tenham se interessado pelo menos um pouquinho para começar a ler, para pegar um livro para ler. Bom, e se vocês ainda não deram um like nesse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, que isso é muito, muito importante. Isso mostra para o YouTube que você está gostando dos conteúdos daqui e ele vai jogar mais conteúdos como esse do meu canal, até de outros canais também, para você. Deixa um comentário aqui me dizendo se vocês já sabiam desses benefícios ou se vocês conhecem algum que eu não citei, então bora conversar lá, vamos lá interagir. Podem falar que eu tô lá de olho, só esperando o momento de vocês comentarem pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Me siga nas minhas redes sociais, que é muito, muito importante. Lá a gente tem uma proximidade maior, a gente pode conversar um pouco mais, discutir até mesmo sobre as coisas que eu falo aqui no vídeo, se vocês quiserem lá me chamar pra conversar. Então, o meu direct no Instagram tá aberto e o meu Messenger no Facebook também. Então é só chamar lá pra gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia sobre livros e, se vocês quiserem, eu faço até uma indicação diretamente pra você, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!